Não há mísseis interceptores Patriot e eles precisam ser arrancados dos aliados, mas Volodymyr Zelensky, nesse contexto, garante que a Ucrânia e o Ocidente agora têm um plano claro para forçar Vladimir Putin à paz. Ao mesmo tempo, no Senado dos Estados Unidos, exigiram que Donald Trump explicasse por que as sanções contra a Rússia estão suspensas há 17 meses. Na véspera, Volodymyr Zelensky pronunciou uma frase que imediatamente se espalhou por todos os noticiários, e vou citá-la a seguir. Vladimir Putin não quer parar esta guerra, mas ele vai pará-la. Nós e nossos parceiros temos um plano. Parece intrigante, mas ele não revelou os detalhes, embora algumas informações já existam. Mas, literalmente na véspera, ele contou algo muito mais concreto e preocupante. A Ucrânia tem apenas uma fração da quantidade necessária de mísseis para os sistemas de defesa aérea Patriot. E por isso ele pede para Trump vender pelo menos alguns desses mísseis, mas ele resiste e não quer vender. Por outro lado, a Polônia declarou que está pronta para transferir mísseis Patriot para a Ucrânia, mas é claro, com certas condições. E hoje foi revelado mais uma coisa. 2 senadores americanos estão exigindo que a própria administração do presidente explique por que as sanções contra a Rússia estão congeladas há 17 meses. Sim, caso você não soubesse, durante praticamente todo o segundo mandato de Donald Trump, as sanções dos Estados Unidos estão suspensas. Enfim, vamos entender qual é o plano de Zelensky e seus parceiros, se ele realmente existe e o que ele prevê. Será que vamos receber mísseis Patriot para nos proteger dos mísseis balísticos russos? E o que está acontecendo com as sanções americanas contra a Rússia? Meu nome é Alexei Pitt, vamos analisar esse assunto juntos. Mas antes de começarmos, peço que você se inscreva neste canal do YouTube. Estamos chegando à marca de 300 mil inscritos. Por isso, ficarei grato por cada inscrição sua. Agora mesmo, por favor, verifique se você já está inscrito neste canal do YouTube aqui embaixo deste vídeo. Talvez você já assista há muito tempo, mas ainda não clicou no botão de inscrever-se. Então, vamos começar imediatamente com aquele plano para forçar Vladimir Putin à paz, sobre o qual Vladimir Zelensky falou recentemente. O presidente da Ucrânia basicamente afirmou que Kiev e seus parceiros internacionais têm um plano conjunto para forçar Moscou a acabar com a guerra. A estratégia é baseada em pressão conjunta sobre o ditador russo. Ele não revelou detalhes, mas há uma sensação de que a Ucrânia continuará realizando ataques massivos. Os ataques contra a Rússia vão aumentar, enquanto o Ocidente não deve apenas apoiar esses ataques, mas também ajudar a realizá-los, além de iniciar certos processos paralelos. Mais tarde, algo específico sobre o plano acabou sendo mencionado. Zelensky declarou, cito, "Precisamos trazer a guerra de volta ao território da Rússia. Depois disso, a sociedade russa sentirá as consequências desta guerra e pressionará seu governo." O presidente Zelensky também confirmou e enfatizou a necessidade de manter a linha de frente e continuar os ataques no interior do território russo, enquanto os parceiros fortalecem a defesa aérea ucraniana. Ele também lembrou dos alertas a respeito de uma nova onda de mobilização na Rússia. Segundo ele, o Kremlin está preparando isso para o outono, logo após essas pseudo-eleições domésticas para a Duma estatal. E apresentou um número como prova de que a estratégia da Ucrânia já está funcionando. Nos últimos 6 meses, as forças ucranianas libertaram 26 localidades no setor de Alexandrovsk. E hoje, aliás, o Deep State atualizou os mapas, e realmente dá para ver que, recentemente, a Ucrânia avançou na linha de frente. E todas essas declarações de Putin sobre isso, de que os russos estão avançando em todas as direções e capturando novas cidades todos os dias, isso é tudo uma completa besteira. Pois é. Bem, eu nem vou comentar sobre os ataques. No próprio território da Rússia, isso então é uma história à parte. Outro detalhe que Zelensky mencionou foram os dados das pesquisas sociológicas internas russas de 10 de agosto, que mostram uma parcela crescente de russos que defendem o fim das hostilidades. E segundo ele, em 4 de agosto, Kiev mantinha comunicação diária com representantes de Donald Trump justamente sobre os mecanismos de pressão sobre a Rússia. E nesse contexto, o Kremlin declarou que espera novamente a visita de Steve Witkoff e Jared Kushner, já que Vladimir Putin estaria supostamente pronto novamente para conversar e conduzir algum tipo de negociação.
E hoje surgiu uma declaração muito curiosa, na minha opinião. Em particular, o vice-chefe do Ministério das Relações Exteriores da Federação Russa, Sergei Ryabkov, declarou que os Estados Unidos não transmitiram nada à Rússia por meio de canais diplomáticos. Предложение Зеленского по вопросу мирного урегулирования. E que a Rússia poderá organizar rapidamente a recepção do enviado especial do presidente dos Estados Unidos, Steve Witkoff, e de Jared Kushner, assim que seus planos forem conhecidos. Em seguida, a citação dele. Acredito que essa questão continua em nosso campo de visão. Periodicamente surgem declarações públicas sobre isso. Sem dúvida, poderemos organizar rapidamente a recepção deles, quando ficar mais claro quais são seus planos reais. Bem, aqui basicamente é isso. Já não há mais com o que se surpreender. É simplesmente uma criatura selvagem, Serioshka Ryabkov, que diz: não recebemos propostas de resolução pacífica pelos canais diplomáticos. Bom, vocês são completamente idiotas. Na minha opinião, já faz muito tempo que foram feitas e transmitidas propostas. Zelensky falou publicamente sobre elas. Zelensky, por exemplo, antes de toda essa operação de ataques massivos contra a Rússia, escreveu uma carta aberta, clara para Vladimir Putin. Aberta. Todo russo podia lê-la. E Ryabkov diz: não nos passaram nada, não entendemos do que se trata. Ou seja, eles estão acostumados a se fazerem de idiotas. Aliás, nem é se fazerem. Eles realmente são idiotas. Mas vamos voltar ao assunto. Na verdade, a essência é maximizar os ataques contra a Rússia, para fazer com que os russos sintam a guerra na própria pele. Para que os próprios russos comecem a pressionar seu ditador de pelúcia, Putin. Não vou avaliar essa abordagem, se ela é realista no sentido de que os russos de repente vão entender alguma coisa. Mas a essência é exatamente essa. Mas também há a tática de destruir ao máximo as possibilidades da Rússia ganhar dinheiro com a exportação de petróleo e, na verdade, com qualquer exportação. Porque ataques aos portos em Novorossiysk, por exemplo, mostraram que também atacamos os terminais de grãos para que a Rússia não ganhe dinheiro nem mesmo com a exportação de grãos. Mas antes disso, Zelensky contou algo que contrasta fortemente com esse otimismo sobre o plano. Segundo ele, a Ucrânia agora tem apenas cerca de 1/10 da quantidade necessária de mísseis interceptores, Patriot. Em 2026, a Ucrânia no geral receberá 2,5 vezes menos mísseis do que em 2025. Ao mesmo tempo, a Rússia já está lançando mensalmente o dobro de mísseis balísticos em comparação ao ano anterior. E mesmo de acordo com os dados da Organização das Nações Unidas, julho se tornou o mês mais mortal para os civis ucranianos desde abril de 2022. E nesse contexto, Zelensky admitiu que diariamente tenta negociar com os aliados o fornecimento adicional de mísseis Patriot, fazendo, como ele mesmo disse, milhões de ligações telefônicas, e parte dessas negociações ele nem pode revelar publicamente. A seguir, uma citação dele. É com isso que eu vivo todos os dias, de 1 a 5%. Eu tenho alguns meses e milhões de ligações telefónicas. Estou tentando trocar alguma coisa por mísseis Patriot. Eu faço algumas coisas sobre as quais nem posso falar. Isso não significa que seja ilegal, mas eu não posso falar sobre isso. Ele destacou que apenas 5% do estoque americano de mísseis Patriot seria suficiente para sobreviver ao inverno e que 10% dos estoques americanos permitiriam destruir todos os mísseis balísticos russos. E como declarou Zelensky, se os Estados Unidos venderem, não transferirem, não doarem, venderem para nós 5% de seus estoques de mísseis Patriot, nós sobreviveremos ao inverno e salvaremos vidas. Sobre a promessa de Trump de dar licença para a produção do Patriot na Ucrânia, Zelensky também se pronunciou sem ilusões. Ainda na cúpula da OTAN em Ankara, Trump disse que permitiria que a Ucrânia produzisse esses interceptadores avançados, mas alguns dias depois declarou que não tinha certeza sobre essa ideia. E agora, segundo Zelensky, chegou até ao ponto de que, após as primeiras declarações de Trump, representantes e fabricantes do Patriot vieram a Kiev para discutir essa possibilidade. Chegaram até a definir locais, áreas, onde e como tudo isso seria feito, mas no final não houve resultados, porque Trump mudou de ideia. Ainda no final de julho, em uma reunião na Casa Branca, Zelensky pediu a Trump pelo menos uma centena de mísseis Patriot diretamente. Trump recusou, explicando que as munições são necessárias para a defesa dos Estados Unidos.
No final, ele acabou dizendo diretamente a jornalistas, cito, "Nós mesmos precisamos desses mísseis." E aqui está um detalhe separado. Durante o encontro na Casa Branca, Zelensky pediu ao Trump 100 mísseis para a Ucrânia. E aqui está outro detalhe que explica porque os fabricantes do Patriot diretamente Trump recusou, explicando que as munições são necessárias para a defesa dos Estados Unidos. Raytheon e Lockheed Martin se opõem à transferência da licença desde o final de julho, pois temem que os ucranianos encontrem uma maneira de melhorar esses mísseis e comecem a produzi-los em escala industrial. Trump mísseis para, e então Patriot diretamente. Trump recusou. As munições aqui são de defesa e, o principal, mais baratas do que as linhas americanas existentes. E então eles também terão que baratear sua produção. Entrevista à CNN em julho, Zelensky pediu mísseis diretamente a Trump. Que Vladimir Putin pode tentar escalar a guerra contra a OTAN atacando um pequeno país báltico aliado. Em seguida, sua citação. Vladimir Putin não sabe como terminar essa guerra sem uma grande ocupação ou uma grande vitória. Em julho, na Casa Branca, Volodymyr Zelensky pediu diretamente a Trump mísseis Patriot. Trump recusou, explicando que ele vencerá e que as munições são necessárias para a defesa da América. E agora, um país específico que está justamente decidindo neste momento se vai ajudar a Ucrânia com mísseis Patriot ou não. E aqui já adianto que entram em jogo interesses próprios e egoístas. Segundo o vice-ministro da Defesa da Polônia, nos próximos dias as autoridades polonesas devem tomar uma decisão final sobre a transferência de um novo lote de mísseis interceptadores para a Ucrânia. Ao mesmo tempo, Varsóvia levará em conta suas próprias necessidades de segurança, e a decisão final será tomada no mais alto nível. Ou seja, mesmo com todos esses escândalos políticos entre a Ucrânia e a Polônia, não está descartado que seja justamente a Polônia que venha nos ajudar com os mísseis Patriot. Mas ainda assim, existe aqui uma questão puramente de interesse próprio. Não, as autoridades polonesas não passaram a gostar repentinamente da Ucrânia e não decidiram ajudá-la. E aqui está o que realmente influenciou a posição da Polónia. Foi o recente caso de invasão de um míssil russo no espaço aéreo polonês. Lembra quando ela percorreu 70 quilômetros e caiu em algum lugar no campo? O vice-primeiro-ministro da Polónia, Kosiniak-Kamysz, declarou, cito, "Apesar de todas as disputas políticas sobre se agimos corretamente ao fornecer os mísseis, ele disse, estou pronto para fornecer mais ainda hoje, porque prefiro que esse tipo de míssil seja abatido sobre o território ucraniano." Ou seja, o medo é que o próximo míssil russo caia não em um campo, mas em uma cidade polonesa. Acabou sendo mais forte do que qualquer dúvida burocrática ou escândalo político. E vamos ser honestos, é justamente por essas razões que a Polônia toma essa decisão. Que tipo, vamos logo transferir os interceptadores para a Ucrânia para que ela intercepte os mísseis sobre o seu próprio território para que eles não voem em direção à Polónia. Mas se a Ucrânia quer um plano coordenado para sufocar Vladimir Putin, é importante lembrar também da pressão das sanções. E aí temos alguns probleminhas. 2 senadores democratas, são Elizabeth Warren e Chris Coons, enviaram uma carta aberta ao secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, e ao ministro das Finanças dos Estados Unidos, Scott Bessent, exigindo explicações porque a administração de Donald Trump simplesmente suspendeu as sanções direcionadas regulares contra empresas, bancos e outras entidades que ajudam a Rússia a contornar as restrições existentes. Apesar de as negociações de paz não terem trazido nenhum resultado, de acordo com os senadores, essa pausa já dura 17 meses. A última vez que os Estados Unidos impuseram grandes sanções contra a Rússia foi em outubro de 2025. Naquela ocasião, o Ministério das Finanças dos Estados Unidos atingiu as empresas petrolíferas Rosneft e Lukoil. Os senadores consideram essa medida pontual e não sistêmica e apontam que a Rússia contorna facilmente as restrições em vigor.
Os senadores também lembraram um fato incômodo para a Casa Branca. Washington continuou a impor sanções contra o Irã e Cuba, mesmo durante as negociações com esses governos. Portanto, a desculpa de que não impomos sanções para não escalar porque estamos negociando com Moscou é uma bobagem. Além disso, os senadores citaram a própria admissão. Marco Rubio, ainda em maio deste ano, que as negociações entre a Rússia e a Ucrânia não trouxeram progresso significativo e que não há negociações de paz ativas em andamento. Portanto, a principal pergunta que eles fazem é a seguinte, literalmente. Se a administração suspendeu as sanções regulares contra a Rússia por causa das negociações de paz, e essas negociações chegaram a um impasse há vários meses, por que a administração não retomou as sanções regulares e frequentes? A administração vai restabelecer os instrumentos de influência para uma paz justa na Ucrânia? E então os senadores deram a Marco Rubio e Scott Bessent até o dia 28 de agosto para responderem por escrito. O Ministério das Finanças dos Estados Unidos, em comentário à Reuters, já se limitou a uma frase geral de que a administração continuará agindo no interesse da segurança nacional dos Estados Unidos e na busca pacífica de uma solução para o conflito na Ucrânia. E nesse contexto, o Japão. Lembro que, neste mesmo mês, o Senado do Congresso dos Estados Unidos aprovou uma nova lei sobre sanções severas contra a Rússia, mas o destino dessa lei ainda não está claro, porque os democratas e parte dos republicanos estão preocupados que a lei pode dar ao Trump um novo poder para impor tarifas sobre produtos dos aliados dos Estados Unidos, incluindo até o Japão e alguns países europeus. E a lei ainda precisa passar pela Câmara dos Representantes e depois ainda precisa da assinatura do Trump. Agora vamos juntar tudo isso em um quadro só. Zelensky fala sobre um plano conjunto de pressão sobre Vladimir Putin e sobre levar a guerra para o território da Rússia, para que a sociedade russa sinta as consequências dela. Mas ao mesmo tempo, ele mesmo admite que a Ucrânia, fisicamente, tem apenas um dos interceptadores necessários, o Patriot. E ele passa dias em negociações pouco transparentes e faz milhões de ligações só para conseguir pelo menos um pouco mais desses mísseis. A Polônia parece estar pronta para ajudar, mas só agora, tendo se assustado com sua própria ameaça de mísseis. E nos próprios Estados Unidos, de onde deveria vir a principal pressão sobre Moscou, 2 senadores acusam publicamente a própria administração do presidente de que o instrumento das sanções está simplesmente desligado há 1 ano e meio. Sendo que a diplomacia já está travada há muito tempo e as negociações chegaram a um impasse. Acontece que esse plano de sufocar Putin, sejamos honestos, no momento existe mais no nível de intenções e declarações do que de ações reais e sincronizadas. O apoio militar não é suficiente nem mesmo para sobreviver ao inverno, e a pressão econômica, que a administração Trump justificava pela necessidade de negociações, continua inerte, mesmo depois que essas negociações chegaram a um impasse. Por isso, a única sanção, a única arma que pode fazer Putin parar a guerra neste momento é realmente apenas a continuação de ataques massivos contra os russos selvagens e imundos. Aqui vou colocar reticências. Escreva sua opinião e suas conclusões nos comentários deste episódio. Inscreva-se no canal, ative o sininho e não se esqueça de deixar seu like. Se você quiser apoiar o trabalho de um canal independente no YouTube, pode fazer isso tornando-se membro patrocinador no YouTube. Clique no botão de patrocinar abaixo deste vídeo. Escolha qualquer formato de apoio que for mais conveniente para você. Ficarei grato por qualquer apoio ao trabalho deste canal. Por hoje é só. Cuidem-se. Tchau a todos.